Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui, bora pra mais um vídeo pro canal, cara. Antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá aquela força, tá? Que tem canal no YouTube, tem canal na Costa, tem o grupo do Facebook. E se você for nos comentários aqui desse vídeo, você vai ter, ó, na descrição, né? Você vai ter os links do canal, tá? Que você ganha $5 em taxas mais 5% de desconto dos seus trades. Se você se cadastrar na FTX com o link do canal, que é uma exchange muito top aí pra você. Tem um curso completo de como operar na FTX também, com uma playlist bem bacana que eu creio que tem bastante vídeos, inclusive tem a mentoria aí que vai acontecer por tempo limitado. No momento eu estou formando turmas, então mano, aproveita. Grupo do Facebook, tá? Para você poder trocar ideia com o pessoal, aprender bastante. Tem a área de unidades ali que tem muito material para estudo. Cara, um monte de vídeos do YouTube gratuito, cara, organizado ali. Tá me dando 10 a 0 em muito curso que tem por aí. Canal no Telegram, tá? Para você poder acompanhar as unidades. Canal do YouTube e canal na COS. Então, o vídeo de hoje, cara, é um vídeo atemporal. A ideia é um vídeo para demonstrar para vocês praticamente como eu vejo as figuras, tá? E como interpretar essas figuras. Por que que oco não existe oco em fundo e oco invertido em topo, por exemplo, tá? Então, assim, por que existem figuras que são padrões de reversão? Por que existem figuras que são padrões de continuidade? Como essas figuras de fato funcionam? Como você tem que interpretar elas? E, cara, figuras não são preços. Elas não funcionam porque são figuras. Elas funcionam porque ela tem uma história por trás, porque ela também tem emoção por trás. A emoção, para mim, é o principal ponto. Elas mostram como acontecem as brigas entre baleias lá, que podem direcionar o mercado para determinado lugar, e também tem a parte da emoção, cara. A emoção, para mim, é o que mais pega. Então, vamos abordar isso aí no vídeo de hoje. Então, cara, aproveita aí, ó. Já se inscreve no canal, dá um like se você estiver curtindo esse tema, estiver curtindo esse vídeo já. Mano, já recomenda para um amigo aí que queira aprender um pouco e vamos falar aqui do vídeo, tá certo? Então vamos lá, primeiro de tudo, ó, eu tenho separado aqui, eu deixei já no esquema aqui o seguinte. Primeiro ponto que você tem que levar em consideração é sempre contexto, tá? Então vamos lá, figuras de reversões acontecem com peso em contextos importantes. Então aqui, por exemplo, a gente teria um oco invertido, tá? Que a gente tinha uma tendência de alta vindo de 2015 para 2017 no Bitcoin, encontrou suporte aqui em dezembro, aqui em janeiro para março, tá? E depois de uma alta ele veio retestar aqui embaixo. Só que acontece, vamos lá. Aqui nós tivemos um oco invertido, tá? Esse oco invertido é um padrão de reversão de tendência. Então, quando a gente está numa tendência de baixa, a gente tem um oco invertido para uma tendência de alta. Quando a gente está numa tendência de alta, a gente pode ter um oco invertido para uma tendência de baixa. Por que que o oco é um padrão de reversão? É o seguinte, imagina que a gente tem o mercado subindo, tá? Então, uma tendência de alta é marcada por topos e fundos ascendentes. Tá? Então repara que aqui a gente está numa tendência de alta, então a gente tem um topo acima do topo anterior e um fundo acima do fundo anterior. Quando a gente tem de repente um movimento que não devolve só os 50%, e às vezes pode vir, por exemplo, fazer 100% de retração, a gente pode ter um risco de formar um oco. Esse mercado ele pode começar a lateralizar aqui e depois continuar subindo. Então a gente tem que ver o que vai se formar aqui. Tá? Mas se a próxima alta ela acontecer até um determinado ponto, digamos até metade aqui, por exemplo, né, dessa tendência, e depois ele vem aqui e perde esse fundo, a gente começa a quebrar esse padrão de tendência que a gente tinha e começa a fazer topos e fundos descendentes. Tá? Então aqui a gente tinha fundos ascendentes e topos ascendentes, e agora a gente inverteu, a gente começou a ter topos descendentes e fundos descendentes. E isso essa reversão naturalmente gera essa figura aqui do oco, tá bom? Então o oco nada mais é do que justamente essa reversão dessa figura. Por isso que é um padrão de reversão, tá? De tendência. E não existe oco de continuidade, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, mas vai ficar claro muito por conta do sentimento da figura, tá? E às vezes acontece também do oco fazer um reteste aqui, tá? Não é sempre que acontece, mas às vezes acontece, e quando faz reteste, muitas vezes uma das melhores entradas você pode fazer em oco. Tá bom? E além do oco, por exemplo, outra figura de reversão que a gente pode ter, então se a gente tem uma tendência de alta aqui, por exemplo, tá? É um topo duplo. Então de repente a gente faz a mesma coisa como se fosse fazer um oco aqui, mas ele começa a parecer até uma lateralização, ou que poderia vir continuar rompendo, e de repente ele faz isso daqui, ó. E aí a gente pode ter o mercado de repente rompendo. Então cai naquela mesma.
A gente tinha topos e fundos ascendentes, e aí a gente começa a ter topos do mesmo tamanho, e de repente a gente começa a fazer topos e fundos descendentes. Tá? Então, além do topo duplo, tem topo triplo também, que pode acontecer. Tá? E aí a gente passa a ter topos e fundos descendentes, e assim vai indo. Tá? Então tem algumas figuras que são importantes em termos de reversão. Uma outra figura de reversão que pouca gente fala, e até que de vez em quando eu consigo ver bem em alguns gráficos, é a deriva. Digamos que o mercado estivesse vindo aqui assim, aí de repente ele começa a fazer isso aqui, ó. Calma aí, não ficou bacana essa deriva. Pera aí, digamos que o mercado está vindo com força aqui, ó. Tá? Aí de repente ele começa a fazer isso aqui, ó. Deixa eu trazer um pouquinho só mais pra cima. Aí. De repente ele começa a subir assim, ó. Aí ele tende a cair. O que acontece? Vou deixar um pouquinho mais legalzinho isso aqui. Aí. A deriva é um padrão, por exemplo, ó. Digamos que o mercado estava vindo numa força aqui. Imagina você subindo com um carro aqui. Subindo uma ladeira no carro ali com uma baita velocidade. E aí de repente a tua gasolina acaba durante essa subida e o teu carro começa a perder velocidade, começa a perder força. Tá? Inclusive tem um padrão de deriva separado aqui, ó. A deriva é esse padrão aqui, ó. Ó, até ela acontecendo aqui, mas seria exatamente isso daqui, ó. Então existe um movimento de impulsão e aí o mercado ele começa a andar de lado, ele não tem mais a mesma força na subida, ele começa a demonstrar um cansaço, um desgaste nessa subida e depois ele tende a cair para o outro lado. Tá? Isso daqui acontece até assim, ó. Então ele pode acontecer numa tendência de alta, ele derivar e cair, ou numa tendência de baixa, ele derivar e subir, tá bom? E aqui eu estava até selecionado já essa deriva aqui, por exemplo, ó, que o mercado estava subindo, de repente o mercado começa a derivar. Tá? Então é um padrão normal também de reversão, só que como todo padrão de reversão a gente precisa esperar a confirmação de algum determinado movimento. Tá? Então no caso da deriva, ela confirmaria depois dela perder o último fundo. Então, por exemplo, digamos que esse daqui fosse o último fundo, então na perca desse último... desculpa, esse aqui, ó. Digamos que esse aqui fosse o último fundo, então na perda desse último fundo é que a gente começa a pensar possivelmente numa tendência de baixa. Tá? Então o que acontece? Contexto é importante para uma figura de reversão. Tá? Então, como eu falei, aqui a gente tinha um histórico de uma LTA muito forte no decorrer do tempo. Depois o preço voltou a essa LTA e entrou nessa região aqui onde segurou, esticou. E aí depois ele corrigiu por 6 meses, que essa correção veio de junho até meados de dezembro. Ó, tá? E aqui ela formou um ombro, cabeça a ombro invertido. Justamente essa pegada que eu falei para vocês. Padrão de reversão de tendência, onde ele tenta fazer topos e fundos ascendentes. Tá? Então aqui ó, a gente teve contexto para isso acontecer, porque foi justamente essa história que aconteceu daqui para trás. E a gente teve um padrão de reversão acontecendo aqui. Esse padrão de reversão mostra também o que? Cara, das baleias que tem dinheiro, quem está ganhando a briga? Sabe? Então, quando você tem esse padrão de reversão, se demonstra que o lado que era vendedor começou a perder essa briga e o lado que é comprador começou a ganhar força, tanto que o mercado ele esticou para o outro lado. Isso aqui foi uma alta, como é gráfico diário, da linha de pescoço do oco para cá, foram 36% de alta. Tá? Em questão aí de 5 de janeiro até 13 de fevereiro. Tá? É questão de um mês praticamente. E o que acontece? Se eu vier no gráfico de 4 horas, vocês vão ver que aqui também formou-se o oco. Inclusive quem estava no grupo nessa época lembra das minhas análises que eu já estava começando a procurar figuras de reversão a partir daqui. Então, seja topo duplo, seja oco, seja o que for. Eu estava caçando figura de reversão justamente nessa região aqui, justamente porque, olha aqui, então aqui a gente tem o oco, tá? Então justamente por quê? Porque a gente tinha esse topo anterior aqui, marcando um ponto muito forte, tá? de resistência que a gente teria. E mais importante que esse topo anterior, isso estava confluindo, deixa eu vir no diário, que no diário vai ser melhor para ver. Isso estava confluindo com a LTA que estava vindo do topo histórico, conectando com o fechamento dos candles aqui, ó, do topo aqui dos 14K aqui, né?
Então ele estava ligando esses candles com o fechamento desse, com a sombra desse. E repara o contexto, tá? O contexto é importante para uma figura de reversão. Aqui, ó, olha onde aconteceu, justamente na conexão desse topo aqui com essa LTB que vinha do topo histórico. Então a gente tinha um contexto muito bom para um oco muito forte, tá? Embora fosse um oco em tempos gráficos menores do que foi aqui, era um oco que me passou muita confiança. Inclusive eu operei esse oco nesse período, tá bom? E o que acontece? Além de eu ter operado esse oco nesse período, tem um ponto importante aqui, tá bom? O oco, além de ele marcar, como eu falei para vocês, a briga das baleias aqui, quem está ganhando, para aquele lado deve julgar o mercado, tá? Ele também marca a parte do sentimento. Então primeiro vamos abordar a parte da briga das baleias. Eu vou focar primeiro no oco, tá? E depois eu vou focar no sentimento, porque para mim o sentimento é mais pesado em tudo quanto é figura, tá? Então eu fiz uma montagenzinha bem bacana aqui em cima do vídeo da Bitcoin Cash, tá bom? Então se eu vier aqui, ó, Bitcoin Cash, na Bitcoin Cash, no gráfico diário, eu encontrei esse oco aqui, ó, tá? Então em cima desse oco aqui da Bitcoin Cash, eu fiz uma montagem de um videozinho, que eu sempre usei esse vídeo como base para poder exemplificar legal o oco, mas foi difícil achar um oco que desse para fazer isso daqui de uma forma legal, e acabei achando esse daqui da Bitcoin Cash, ficou bem bacana a montagem. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui não teve reteste nessa região aqui, mas teve esse dump aqui, foi o oco do Corona Day. Tá? Então vou mostrar o vídeo para vocês aqui agora. Eu acho que vai dar para exemplificar bem o funcionamento da briga das baleias. Você está vendo isso? Charlie Kendall está imitando a luta do lado de fora do ringue. Olha, Tim, parece que o Atom tem a função sombra. Então, Não vai conseguir Charlie derrubar, não Kendall vai. está lutando o último round contra Zeus. Vou te falar, parece que não está ajudando muito, porque Adam foi jogado contra as cordas de novo. Ai, meu Deus, não! Ajuda ele! Retira os golpes! Ainda não. Controle o eixo. Dark Machine está supervisionando pessoalmente os golpes de Zeus, tentando liquidar essa fatura de uma vez por todas. Olha, eu vou dizer uma coisa, pessoal. O campeão está parecendo cansado. Esse robô parece estar ficando sem energia. Eu não tô acreditando nisso. O Atom está chamando o Zeus. Pra tudo. Ele está pedindo mais. Faz alguma coisa, por favor! Ainda não. É isso aí, Charlie, ainda não! Pistões nitro, agora! Vai, Charlie! Retira os golpes logo! Ele não vai aguentar muito! Ainda não. Aguenta aí! Atom é atingido por vários nitrogolpes que Zeus está dando nele. Espera ele, ainda não! Olhem só, Zeus está ficando lento. Tim, o núcleo de energia do campeão está se esgotando. Charlie, ajuda ele! Aí, garoto. Agora. Não deixa ele pressionar você! Não bate nele, acaba com esse monstro! Faz alguma coisa. Sai! Mudança de controle. Alternando para manual. E no movimento chocante, Dark Machine está operando manualmente o seu robô. Bate no corpo dele, bate mais nele! Pega ele! Olhem só isso, o campeão está fazendo de tudo para ficar de pé, mas Kendall não está dando trégua de jeito nenhum. Ele dá um soco atrás de outro e outro soco no corpo. Ele continua lançando mais ataques ao corpo de Zeus. Esquerda, direita, e bicho sensacional, ele vai cair. Zeus está no chão.
Então, basicamente, eu acho que isso explica um pouco do cenário da briga que acontece, tá? Inclusive, cara, foi difícil achar uma figura que desse pra fazer uma conexão assim com a cena do filme, tá? Mas o legal foi isso daqui, ó. Isso aqui foi praticamente uma deriva também. Tá? Então, justamente naquela cena em que os Zeus começavam a bater ali, começava a perder força e vai cansando e vai cansando e vai cansando. Foi a hora que depois veio a porrada de volta. Então, aqui o mercado ele deu uma derivada aqui por cima. Então, assim, muitas vezes você tem que encontrar essa malícia também do que acontece em termos de briga e tudo mais. E isso mostra que eu tenho um pouco de problema de me encontrar com esse análise técnica e tudo que eu vejo, mas faz parte, né? Mas, cara, eu acho que é um exemplo bem bacana para poder passar em relação de como você deve enxergar as figuras em termos de briga das baleias, em termos de tudo isso daí. Um bom exemplo disso daí também acontece justamente na... Vou mostrar, por exemplo, a Cunha para vocês, ó. Aqui, ó. Então, por exemplo, a Cunha é uma figura também de padrão de continuidade, tá? Não seria um padrão de reversão, necessariamente. Seria mais um padrão de continuidade. Então, no caso da Cunha, o que acontece? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, uma tendência de baixa acontecendo. E aí a gente começa a ter, aparentemente, uma reversão. Ou um pullback, no caso, né? Geralmente, a Cunha eu vejo muito em pullback. Então, assim, o mercado começa a subir, fazer topos e fundos ascendentes, mas repara que cada vez mais ele tenta subir, mas ele não consegue. Ele vai lá, tenta de novo, e ele sobe, mas ele sobe sempre um pouco mais. O fundo ele vai num ritmo, mas o topo ele não consegue na mesma força. Então é como se o mercado estivesse brincando um pouco com ele, deixando ele vir para cima, para depois dar a porrada de volta. Tá? Então isso daqui acontece numa figura ascendente. Tá? Então isso daqui, por exemplo, é uma cunha de alta com implicações baixistas. Então é uma cunha que aponta para cima, mas que joga o mercado para baixo. Então a gente tem uma tendência forte e faz o mercado aparentar que vai começar a ir para um determinado lado, mas ele começa tipo, tenta ir, mas não vai, e de repente volta, né? E a gente também tem uma cunha de baixa com implicações altistas, que é justamente um pullback, né? Olha isso aqui, ó. Isso aqui o mercado começa a fazer e tá caindo, vai começando a perder força, perde força, perde força. E geralmente a cunha você entra nos rompimentos desses topos aqui. Então quando ela começa a fazer justamente um padrão de reversão, revertendo o topo anterior e tudo mais, né, deixando para trás essa figura, muitas vezes é quando você começa a fazer alguma entrada e pensar em projetar. Tá? Então esse, por exemplo, é o exemplo da cunha. Agora, por exemplo, olha que interessante, se a gente for, por exemplo, ver o padrão da xícara lá, o cup and handle, aqui, ó. Esse padrão de xícara já é um padrão de continuidade. Deixa eu ver se eu vejo uma xícara. Aqui, ó. Essa aqui, a xícara tá bacaninha. Deixa eu ver se eu vejo uma mais bonita aqui. Mas aquela tá legal. Vou mostrar essa aqui, vai. Ó. No caso, apesar que tem algumas que são melhores aqui pra poder mostrar. Por exemplo. Deixa eu achar uma aqui, peraí. Ó, tem essa aqui, por exemplo, ó. A gente tem uma tendência de alta acontecendo aqui, tá? E aí, de repente, o mercado começa a fazer uma correção. Só que quando ele faz uma correção, ele começa a vir aqui e lateralizar. Às vezes ele faz até uma correção em U aqui. Já vi várias vezes acontecer. Ele faz uma correção quase que em U e começa a vir aqui testar o topo anterior. Quando ele testa o topo anterior, ele faz muitas vezes um pullbackzinho para continuar subindo. Então, assim, esse padrão de xícara ele é interessante porque ele demonstra, ele faz muitas vezes o padrão de continuidade de tendência, mas também ele marca a reversão de tendência também. Pode acontecer a xícara tanto em reversão quanto em continuidade. Tá? E é muito comum você ver esse padrão aqui em continuidade. Se eu não me engano, até o dólar chegou a fazer ele. Vai até dar uma olhadinha daqui a pouquinho. Mas aqui, ó, aqui a gente tem o mercado fazendo uma correção, retestando o topo. E aí quando ele corrige um pouco mais para perto, é como se ele tivesse, sabe, tentando arrombar uma porta. E aí de repente ele pegou uma distância muito longa e bateu com tudo na porta. Pá. E aí quando ele sentiu que a porta estava afrouxando, de repente ele foi lá e deu mais uma pesada na porta, sabe? Então ele não deixou afastar muito para não ter nada que fizesse ele perder um desgaste nesse momento. E aí ele consegue mandar o mercado pro lado que quer, no caso para cima. E geralmente a xícara é projetado, esse tamanho da xícara aqui é projetado para cima. Deixa eu dar uma olhada aqui no dólar rapidinho. Ó, foi isso mesmo, ó. No caso do dólar aqui, ó, ele fez a parte da xícara aqui e ele fez a alça da xícara. Tá vendo? Então, assim,
Ele mostra que o mercado ele teve uma força para mandar o mercado para baixo de novo, só que aí o mercado ele veio, se recuperou, então ele deixa o mercado no movimento mais otimista, e aí quando ele chegou no topo anterior, ele tem o risco de fazer topo duplo, né? Ou até fazer um pullback para continuar subindo. E nessa que o mercado veio aqui e começou a fazer uma congestão nessa região para vir agredir de novo o topo, a gente começou a ter esse padrão de xícara que tende a mover o mercado para cima. E deixa eu ver só onde seria o alvo dessa xícara, só por curiosidade, para ver se ele foi buscar ou não. Aqui a gente está com o gráfico em escala log, tá? Ó, o alvo da xícara seria os 6 dólares e 75, tá? Agora com esse monte de coisa que está acontecendo na política, não sei se vai chegar, tá? Tudo, a parte fundamentalista da política também conta. Porém, aqui ainda também padrão de alta bonitinho aqui, ameaçando continuar subindo. Vamos ver como é que vai ser. Mas a gente tem outros padrões de continuidade, por exemplo, você vier aqui botar o retângulo. Aqui, ó. O retângulo ele pode seguir continuidade, tá? Então, tanto numa tendência de baixa quanto numa tendência de alta, ele é um padrão de continuidade. Então, a ideia do retângulo é justamente que o mercado segura aqui, ele começa a fingir que vai fazer algum tipo de figura, algum tipo de padrão, mas ele começa basicamente a lateralizar. É como quando você está subindo uma escadaria muito longa, que tem aqueles patamares maiores, sabe? Que deixa você caminhar um pouco e não ficar só na subida direta. Então, esses patamares maiores, eles ajudam você a tomar um fôlego para continuar subindo mais. Tá? Então, a ideia do retângulo é mais ou menos isso daí. O preço dá uma descansada, o pessoal poder acumular para continuar mandando no mercado para um determinado lado. Tá? Às vezes, mas como é sempre dito, não é porque formou-se uma figura que você tem que apostar no movimento dela. Tá? O interessante muitas vezes é pegar quando ela está confirmando o movimento. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, eu particularmente não gosto de pegar rompimento assim. Eu gosto de pegar o que? É o reteste. Quando ele rompe, aí ele vem aqui, ele retesta o topo. É aí que eu gosto de pegar para poder seguir a tendência. Isso vale até para oco também, onde eu mais gosto de pegar são os retestes. Nem sempre o reteste acontece, mas geralmente são as melhores entradas que eu gosto de ver. Tá? Então assim, ó, por exemplo, aqui não teve reteste, ó. Tá vendo? Não teve reteste. Mas às vezes acontece, às vezes não. Tem hora que até demora para acontecer. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui não chegou a acontecer, abriu com gap. O reteste aconteceu na região inteira. Mas, por exemplo, se eu entro aqui e boto o stop, por exemplo, por aqui, eu tô suave. Mas aquele reteste tá de boas. Então, assim, aí existem padrões de continuidade, tem padrões de reversão. Por exemplo, ó, mostrar mais um padrão aqui de continuidade, a flâmula. Já pega as duas aqui, ó, bandeirinha e flâmula, pronto. As duas são bem parecidas, tá? Então a bandeirinha seria equivalente a uma lateralização, só que levemente inclinada, tá? Deixa eu até ver se tem mais alguma. Aqui eu botei de flâmula, né? Então só vai aparecer as flâmulas por aqui. Deixa eu ver se tem alguma bandeirinha legalzinha que eu poder mostrar. Não tem, mas acho que dá pra sacar. Aqui, ó, aqui tem talvez uma. Considerando o fechamento de quem ainda pode considerar, mas talvez isso aqui dá pra considerar uma flâmula também. Mas vamos voltar para essa daqui, ó. Então aqui, ó, a gente tem o mercado fazendo uma tendência de baixa, aparentemente, só que na verdade é uma bandeirinha, tá? Então, diferente do que acontece com a deriva, que a deriva era aquele padrão que é uma bandeira inclinada para cima, então o mercado está subindo, aí de repente vem uma bandeira dessa daqui inclinada para cima, você mostra que não está subindo mais com tanta força. Aqui não, é como se ele fizesse um respiro do retângulo, só que inclinado para baixo. Então isso daí permite que eles acumulem até um pouco mais barato esses ativos, entendeu? Para depois continuar mandando o mercado para cima. Além desse daqui também tem triângulo assimétrico, ó, triângulo simétrico. Ó, triângulo simétrico no caso seria esse daqui, que remete com continuidade de tendência a maior parte das vezes. Tá? Então a gente tem uma tendência de alta, aí ele vem aqui, dá uma lateralizada e depois ele continua subindo, tá? Como se fosse um respiro. Tem o triângulo descendente, tá? Que seria esse triângulo aqui, ó, que muitas vezes ele tende a romper para baixo. Então vamos naquela mesma pegada. O mercado está vindo aqui e de repente ele começa a formar esse triângulo. Isso aqui está mostrando o quê? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui está mostrando o quê? O mercado está vindo aqui e tentou subir, aí veio aqui, testou um fundo. Aí ele falou, tentou subir de novo, só que
jogaram mais para trás. Aí testou mesmo no fundo. Tentou subir outra vez, só que você percebe que ele fica cada vez mais fraco o movimento. Quando você começa a entender isso, você começa a entender que as figuras não são só figuras porque elas são desenhadas. Você começa a entender que as figuras, elas contam realmente uma história do que está acontecendo nessa briga toda. E esse aqui é um triângulo ascendente. Então, um triângulo ascendente tem a mesma pegada do triângulo descendente, só que do outro lado. Então, nesse caso aqui, ó, o mercado subiu, bateu no topo, aí ele segurou aqui, aí ele foi tentar romper de novo, segurou, só que repara, cada vez ele vai chegando mais próximo até uma vez que ele estoura. Então a ideia das figuras são essas, tá? Elas contam uma história do que está acontecendo nessas brigas, elas contam uma história de como o mercado está se comportando naquele momento, que está tentando ter uma força vendedora para jogar o preço para baixo aqui, mas os caras não estão conseguindo. E aí eles jogaram para cima. E aí quando eles seguraram aqui, eles tentaram jogar para baixo de novo, só que acabaram jogando não tanto quanto jogaram da outra vez. Ficaram mais aqui. A força máxima que eles conseguiram foi jogar aqui. E aí depois teve um outro movimento para cima. Aí tentaram jogar para baixo de novo, só que cada vez mais eles vão chegando perto até poder dar a porrada para poder fazer a alta. Entendeu? Então a ideia dessas figuras passam essa ideia toda. Tá? Agora sim, ciente disso, agora eu vou passar para vocês a parte da emoção que tem por trás dessas figuras. Então, depois começa a observar as figuras com esse olhar, que eu acho que a coisa vai ficar ainda mais clara, tá? Pelo menos é a forma com que eu olho muito das figuras, e isso faz com que eu consiga ter uma noção, às vezes, de pô, faz sentido o mercado fazer tal coisa? Faz sentido? Não faz? Se eu fosse baleia operando, tá? Como é que eu ganharia dinheiro nesses momentos? Então, como é que funciona? Ondas de Elliott, por exemplo, explica muito bem essa parte de emoção, tá? Porque, por exemplo, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Por que quando eu vi a primeira vez que figuras, vou botar aqui na BLX, BLX, para quem não sabe, é o melhor índice do preço do Bitcoin, tá? Deixa eu botar aqui os outros negocinhos. Ele é o melhor índice do preço do Bitcoin, tá? Então ele pega a média de diversas corretoras, tá? E atualiza uma vez por dia, tá? Então ele pega a média de diversas corretoras e bota um fechamento médio delas. E é o que tem o melhor histórico de todos, que o histórico da BLX, ele vem desde que o Bitcoin estava ali na casa dos 6 centavos, chegou a pegar ele até em 1 centavo, tá? Então vem desde julho de 2010. A melhor história que tem do Bitcoin só atualiza uma vez por dia. Então, por exemplo, ó, aqui, topo histórico, tá? Eu vou falar de algo que eu vivenciei, tá? E que demonstra bem o que é e por que funciona tanto figuras quanto análise técnica, quanto ondas de Elliott. Por que o mercado se move em ondas? Por que tudo isso funciona? Por que tem hora que as figuras vão romper para cima, tem hora que vão romper para baixo, mas por que quando a gente tem uma tendência de alta dessa daqui, por que ela move em ondas desse jeito aqui, ó? Cara, presta atenção numa coisa. Tudo isso tem a ver também com sentimento, tá? Com como as pessoas perdem dinheiro no mercado, tá? Então assim, as pessoas perdem dinheiro no mercado porque o mercado ele fica fazendo essas enganadas, vai para um lado, vai para o outro e tudo mais. Mas quando você começa a perceber o que está nas entrelinhas disso, é que a coisa fica um pouco mais clara. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui eu vou falar pelo que eu passei, tá? Eu entrei em Bitcoin em meados de dezembro de 2016, tá? Na verdade, pouco antes, eu comecei a trabalhar para uma agência que me pagava com Bitcoin, uma agência da Califórnia que me pagava com Bitcoin, tá? E aí foi quando foi meu primeiro contato com Bitcoin, foi meados aqui de outubro, né? E aí peguei uma grana bem legal e vim viver no mercado nesse período aqui. E o que acontece? Olha como o mercado é. Eu cruzão no mercado, né? Primeira vez ali, brincando com as coisas, peguei essa alta aqui, né? Tava ganhando um dinheiro legal. Aí o mercado vem aqui e tinha um delay de quando caía na China, caía aqui. Aí começavam a falar no grupo da Bitcoin Brasil: "Ei, o mercado na China tá caindo e tal, que não sei o que." Aí no susto eu fui lá e vendi. E aí o mercado foi lá e continuou a subir. Aí a pessoa: "O mercado na China tá caindo, não sei o que." Eu fui lá e vendi. Beleza. Aí o mercado foi lá e continuou subindo. Aí, cara, eu tinha lucrado bem nesses movimentos todos aqui. Só que eu poderia ter lucrado muito mais.
E essas vendas que eu fiz aqui, além de fazer pagar taxas enormes com exchanges brasileiras, que era o que eu tinha na época, né, ainda ficou, mano, eu fiquei frustrado, que eu deixei de continuar posicionado aqui, eu poderia ter lucrado um valor muito maior e eu tava com um lucro menor porque eu vendi dessas 2 vezes. Então quando eu vejo aquele negócio, tô vendendo na China, tá, não sei o que eu fiz? Eu falei, se for, não tô vendendo nada, quero mais que se dane. E aí, resultado, o mercado veio dessa porrada. Nessa porrada, eu assustei. Ainda fiquei no lucro, mas assustei bonito, porque meu lucro foi quase todo sábado. Tá. E aí, o mercado começou a subir. Quando o mercado começou a subir, e o valor que eu tava não era pequeno, tá? Quando o mercado começou a subir, eu falei, beleza. Pelo jeito foi que nem essas correções passadas aqui, ó. Então, beleza. Eu vou continuar comprado, né? Vou comprar aqui de novo, porque eu recupero a grana e continuo a lucrar mais. E aí eu comprei. Aí, de repente, o mercado vai lá e na minha cara, né? Aí eu falei, caramba, né? E eu vendi. Nessa hora eu comecei a tomar um prejuízo alto. Já nessa hora. E aí eu gelei. Quando eu gelei, cara, eu falei, mano, deixa eu dar um tempo no mercado aqui e tal, não sei o que, porque a coisa tá feia. Eu vou dar uns diazinhos, esperar o Bitcoin estabilizar, porque a coisa tá meio feia. E, cara, eu esperei 3 dias. Essa porcaria ficou 3 dias aqui, ó. Aí ele voltou aqui e ficou estável por 3 dias. No 4º dia, quando eu resolvi comprar, eu falei, bom, pelo jeito estabilizou, agora eu vou comprar, porque pelo jeito já tá tranquilo, ele deve começar a subir, né? E aí, resultado, 1 hora depois que eu comprei, porrada na minha cara. Então, assim, o que acontece? Dependendo do momento que você compra, ou até das besteiras que você faz no meio do caminho, ou até mesmo da sua ganância, sabe? O mercado ele pode te fazer perder dinheiro por conta desse tipo de movimento. Então, assim, quando eu passei a enxergar o mercado do ponto de vista das emoções, tudo isso fez sentido, porque, como eu falei, eu vivi isso. Então, por exemplo, na ideia de ondas de Elliott, né? Então a gente tem o movimento de euforia, medo, ápice da euforia, vai ter uma onda ABC. Então o que eu passei foi justamente o quê? Digamos que eu entrei numa onda 4, tá? E peguei esse movimento todo de alta. E assim, não é uma onda 4 que eu peguei 2 correções, então digamos que eu entrei aqui, né? Só que eu saí nessas 2 correções aqui e fiquei tipo, pô, caramba, poderia ter lucrado mais. E quando eu tomei essa na cabeça, sabe, me deu aquele caramba, né? Mas o mercado começou a subir e eu falei, beleza, vou tentar recuperar esse dinheiro que eu perdi. E nessa de tentar recuperar o dinheiro que eu perdi, é a hora que o mercado devolve na tua cara. Presta atenção, o mercado não é bonzinho, eu sempre digo isso, e as baleias fazem dinheiro em cima do seu emocional, tá? Esse outro gráfico aqui, ó, ele demonstra justamente isso, tá? E, por exemplo, existem as fases de uma valorização do ativo, tá? E repara que quando ele começa a chegar na fase ali da mania, todo mundo começa a falar, até a atenção da mídia, ele começa a valorizar demais, é quando chega no público grande. E aí ele começa a subir, e aí ele começa a gerar novos paradigmas na vida da pessoa, sabe? Tipo, nossa, caramba, agora eu consegui ter isso, vou conseguir ter aquilo, tal, não sei o que. E aí de repente vem uma porrada para baixo. Essa porrada para baixo é uma bull trap, tá? Só que o que acontece? Quando o mercado começa a voltar para cima, você vê as pessoas, será que retornou ao normal? Será que não sei o que? Cara, como eu vi isso acontecer, eu vi isso muito, justamente aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Aqui, ó, no topo histórico do Bitcoin em 2017, eu já tinha muito esse conceito na minha cabeça, sabe, de emocional. E quando a gente bota, por exemplo, aqui, a média móvel de 200 períodos, 200 semanas no caso, aqui, ó, a gente vê que o mercado, ele corrigia exatamente na média móvel de 200, não, desculpa, de 20 semanas. A gente vê que o mercado corrigia exatamente na média móvel de 20 semanas antes de continuar subindo. E justamente aqui, ó, começou a acontecer um excesso nessa média móvel. O mercado começou a, simplesmente ir muito mais longe, sabe? Esse aqui é o famigerado e famoso post da Janete do Corolla, tá? Eu não vou expor o post porque eu não quero expor ela já mudou de perfil de novo, tá? Mas só para vocês terem uma noção, eu estava nessa publicação
há 3 anos atrás, tá? E repara o seguinte, ó, a publicação de 18 de dezembro de 2017, tá? O topo histórico do Bitcoin aconteceu justamente... Se teve uma pessoa que teve sorte na vida, foi ela. Puta que me pariu. Ó, 18 de dezembro, tá? E no dia ela criou conta em exchange e comprou Bitcoin, e a gente teve a correção mercado bearish desde então. O que acontece? Uma coisa as pessoas têm que entender: baleia vai usar o sentimento de todo mundo contra você, tá? Então isso que aconteceu aqui, ó, de voltar ao normal, cara, eu vi isso demais justamente nesse período aqui, ó, aqui e aqui. É o que eu mais vi, gente falando: ah, voltou ao normal, compra, voltou ao normal, não sei o que, voltou ao normal, não sei o que lá. Presta atenção numa coisa: quando eu tava aqui, como eu falei pra vocês, ele já tava afastado dessa média, tá? E eu tava no famoso post do Corolla falando pra não comprar. Eu cheguei a botar vídeo, inclusive, do Rafael falando pra não comprar, que o negócio tava esquisito, tá? Falei, a bota dos 7,40 aos 9,40. Mano, tava um excesso absurdo no mercado, o negócio tava subindo pior do que tava subindo agora, sabe? Pior, tava um negócio muito bizarro, tava realmente bizarro, né? E aí até o Tainá depois chegou de um ano depois, o Tainá chegou falando aqui, ó, o cara avisou mais de um ano depois em 3.800, é até assustador. Mas olha aqui, ó. E ainda botei esse daqui, ó. Até o Fernando Yurich, né? Falando, não compre Bitcoin agora. Aí, no dia que eu publiquei isso aqui, botaram, reportagem do dia 7/12. Eu falei, sim, 11 dias atrás já estava arriscado. Há 11 dias atrás com um valor de 16.700. Imagina agora que bateu 20k recentemente. Não corrigiu, então tá valendo. Por isso que eu falei, não importa o quanto suba, não entre. Porque ele pode subir ainda. Bater 23, 24, em pouco tempo cair para 8, 9. Então, enquanto não corrige, o link continua válido. Quanto tempo para correção? Não sei, não faço ideia, ninguém pode afirmar isso. E aí eu dei esse exemplo da média móvel. Aqui, ó, justamente que o preço estava afastado da média móvel, e a média móvel no momento estava em 7, 8 mil. Então, assim, e o preço estava ali nos 19.274, é isso? Então, assim, estava insano. E presta atenção numa coisa, não é, mas ninguém vende Bitcoin. Cara, eles fazem lucro como? Eles fazem lucro justamente dessa forma, em cima do emocional das pessoas. Então aqui começou a ter uma valorização extrema do Bitcoin, de forma que, ó, olha isso aqui, ó, em 2 dias, o Bitcoin estava aqui, em 2 dias, ele bateu 45% em 2 dias. Depois ele corrigiu, veio aqui embaixo. Tá? Então, pra você ter noção, ó. Vamos ver daqui até o topo histórico quanto tempo foi. 7 dias. Em 7 dias, mais 51%. Sabe? E, cara, era porradão o tempo todo. Porradão o tempo inteiro. A coisa tava bem bizarra. Sabe? E aí as pessoas entrando como se não houvesse amanhã, com medo de ficar de fora. Entendeu? Então, uma coisa, tá? Os caras vão mexer com o seu emocional para ganhar dinheiro. A análise técnica funciona também por causa disso, porque esses movimentos e ondas tiram você do mercado para você poder achar que não vale mais a pena ficar, e o mercado vai lá e segue para outro caminho. Entendeu? E avaliar como estão a saúde dessas ondas é o que faz você poder identificar quando um padrão foi perdido. Tá? Então, assim, ó, aqui, por exemplo, lembra do triângulo descendente que a gente estava vendo? Ó, aqui a gente consegue ver um triângulo descendente, ó, se for considerar os fechamentos do candle, tá vendo? Ó? Triângulo descendente que rompeu, fez um reteste e continuou caindo. E aqui a gente consegue observar também, e era o que eu estava falando na época, né, quando estava acontecendo, eu estava vendo esse oco aqui, ó, antes de formar esse do lado aqui, ó, eu estava vendo esse possível oco aqui, ó, tá vendo? E aqui a gente teve um rompimento, só que esse rompimento aqui, ele não teve força. Isso aqui foi um gráfico diário, tá? Então aqui, ó, ele veio aqui, não é porque subiu um pouquinho que necessariamente teve força, ele não teve um volume bom, ele ficou meio que arrastado aqui, sabe? E ele acabou voltando. Então aqui assim, ó, daqui eu lembro que eu falava do alvo, se eu não me engano, de 6 mil, por causa desse oco, inclusive, deixa eu até ver aqui.
se vai bater o alvo certinho, porque isso aqui não foi um oco fácil de traçar na época. Mas aqui, ó, ele foi buscar o alvo, tá vendo? Então aqui ele fez uma quebra do padrão. Pelo menos até esse momento estava querendo fazer. Só que aqui, por exemplo, ele fez um falso rompimento. Então de repente a gente poderia considerar o oco dessa forma, ó. Viu? Mas aqui um ruído, mas ainda assim teria um oco. Tá vendo? Um oco com reteste, ó. Ele veio aqui, rompeu, retestou a região e caiu. Tá? Então aqui, ó, a gente teve um padrão de reversão. E esse voltar ao normal, quando você começar a enxergar o mercado dessa forma, e quando houver um excesso, você vai ver as pessoas começando a falar isso. Eu vi, cara, eu vi, mais de uma vez eu vi. Era bizarro. Eu vi aqui e eu vi também aqui, ó. Eu vi aqui também, ó, nessa região aqui. Em falar nisso, deixa eu até, eu vou ter que vir no gráfico de Bitcoin mesmo, para mostrar uma coisa para vocês. BTC USD, Coinbase. Coinbase, que é o que eu tenho mais limpinho aqui o gráfico. Tá, beleza. Deixa eu tirar isso daqui. Agora que vocês entenderam a parte do contexto, tá? Presta atenção numa coisa. Gráfico de 4 horas. Acho que o de 4 horas fica mais fácil de ver. Calma aí, cadê? Caramba, peraí, aqui, pronto. Uma coisa que eu vejo muita gente falando, cara, eu vi cara que vende curso falando isso. Estamos numa tendência de alta. O cara ele veio, vou dar essa aqui, ó. Tem o ombro, cabeça, ombro no fundo, aqui no topo. Calma aí. Eu vi cara que vende curso falando isso aqui, ombro, cabeça, ombro no topo. Mas presta atenção numa coisa, ombro, cabeça, ombro não é figura de continuidade, é figura de reversão de tendência. Tá? Aqui não, o fato de ter um ombro, cabeça, ombro não quer dizer nada. Tá? Não quer dizer nada. O fato de ter um ombro, cabeça, ombro aqui quer dizer o quê? Que isso aqui deveria ter um contexto para uma reversão de tendência. Tanto que ele poderia ter subido e continuado subindo. Poderia. Só que você não caça oco invertido em tendência de alta ou oco em tendência de baixa. Eu já vi esses caras caçando oco. Por exemplo, não é o caso aqui, mas por exemplo, o mercado está caindo aqui, aí o cara vem aqui, ó, e faz um oco justamente aqui, ó, durante a baixa aqui, por exemplo. Vou falar, ó, o mercado está em queda aqui e vai continuar caindo. Não é a figura que faz isso, é o sentimento por trás da figura. É aquela história que eu contei para vocês do cara querendo recuperar o dinheiro. Entendeu? Aquilo que eu passei na pele. Então você tem o mercado subindo aqui, ó, aí de repente você tem um negócio vindo na tua cara. Aí você olha e você fala, caramba, nossa, perdi dinheiro, eu vou ter que recuperar. Aí você vê o mercado subindo um pouquinho e você fala, não, beleza, eu vou entrar aqui de novo, que acho que agora o mercado vai subir. E quando você entra, você toma na cara outra vez. Então assim, é isso que faz com que você acabe entrando errado no mercado. O movimento em ondas, ele te engana com esse tipo de coisa. Por isso que é interessante você observar às vezes mais de um tempo gráfico. A maioria das pessoas que operam, que são sardinhas e querem dinheiro no curto prazo, eles ficam às vezes em gráfico de 5 minutos, 15 minutos, achando que vão fazer dinheiro dessa forma. Só que acontece, você tem que ter noção do contexto que você está inserido, tá? Se a tendência principal é de alta ou de baixa, tá? A tendência engana. Por exemplo aqui, ó, no próprio Bitcoin, agora a gente está numa tendência de alta, tá vendo? Ó? No longo prazo estamos fazendo uma correção. Vamos ver se essa correção ela pode virar. Por enquanto, ó, tá com cara de ser um triângulo, também, ó. Tá querendo fazer um triângulo descendente, tá vendo? Ela tá com cara de poder se tornar um oco, ó. Inclusive o oco é uma coisa que eu tenho dito nas análises ultimamente, ó. Ela pode formar um oco e corrigir para os 20k, sabe? Mas a gente só vai ter a confirmação disso daí quando quebrar o padrão de alta. Como é que vai quebrar o padrão de alta? Quando eu perder esses fundos aqui. Perder esses fundos, beleza. Agora, se ele começar a querer romper essa LTB aqui, a gente começa a pensar um pouco em alta novamente. Talvez até o próximo topo, ou até seguir na alta, quem sabe? Vamos ver uma coisa de cada vez, um suporte mais resistente de cada vez. Porém, aqui, ó,
você for olhar, a tendência está de alta. Mas se você vem em gráfico de 15 minutos, deixa eu ver como é que está aqui agora. Ó, em 15 minutos ele está querendo dar uma recuperada na alta, mas digamos que a gente tem aqui, ó, a gente estivesse aqui no momento, ó, em 15 minutos estaria numa tendência de baixa. Se nesse momento agora fosse dia 21 de janeiro às 8 da manhã, a gente estaria numa tendência de baixa nesse curto prazo. E a pessoa fica aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, e não percebe os suportes vindo na cara dela. Resistência, não percebe nada disso daí. Então você olhar múltiplos tempos gráficos é importante, porque o mercado em si é fractal, tá? Então o que quer dizer fractal? O mercado tem isso aqui, ó. Ele tem uma onda de alta, uma onda de baixa, uma onda de alta. Aí dentro dessa onda de alta tem uma onda de alta, uma onda de baixa, onda de alta, onda de baixa, onda de alta. Aí vem aqui, onda de baixa, onda de alta, onda de baixa, onda de alta, onda de baixa, entendeu? Aí dentro dessa onda tem outras ondas, e dentro dessas ondas aqui tem outras ondas, que fazem a mesma coisa, tá? Então assim, você tem que entender isso, o mercado é fractal, cada tempo gráfico vai estar contando uma história, e se você vê todos os tempos gráficos contando a mesma história, você pode ter um movimento mais de acordo com aquilo que você espera. Um vídeo bem legal é esse aqui, ó. Ó, esse aqui é um vídeo do Igor Rodrigues, tá? Que é um cara da bolsa. E aqui, ó, ele mostra alinhamento de fractal na prática em 1 minuto, né? Olha isso aqui, ó. Ó, galera, isso aqui que é alinhamento de fractal, ó. Perna 1, perna 2, 3. Olha só. 1, 2, 3, e aqui nós temos, ó, perna 1, perna 2, perna 3. Agora que nós consertamos a casa, fomos bem, pegou no 84, tá saindo, stop no Então aqui alinhou para baixo, você vende. O stop seria nesta máxima, porque o mercado é de alta, tá? Porque ele vem para romper o fundo aqui bonito, ó. Vamos ver agora, se pegar no 87 tô fora. Ó. Aí só vendo lá no bola depois. Olha Tá a bom? velocidade, olha a velocidade, ó. Que maravilha. Forte lá fora também. Lindo, hein? Vamos ver. Show de bola. Então, aí, ou seja, aqui ele mostra alinhamento de fractal. Isso aqui você começa a pegar muito com tempo de tela. Ainda vou fazer um vídeo sobre tempo de tela, que acho que vai ficar bem claro a importância do tempo de tela, tá? E o que acontece? Como é que funciona esse alinhamento de fractal? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, eu não uso muito ondas de Elliott nas minhas análises, tá? Mas porque às vezes contar onda é muito interpretativo. Às vezes uma pessoa vai ver 3 ondas, onde outra vai ver 5 e tudo mais. Mas é legal para você pelo menos tentar se posicionar e pelo menos entender onde é que você tá. Então, por exemplo, em ondas de Elliott, repara o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma onda 1, uma onda 2, para vir uma onda 3. Dentro dessa onda 1 eu tenho 5 ondas, que vou ter essa verdinha clara aqui, ó, onda 1, 2, 3, 4, 5. E dentro dessa daqui eu vou ter essa cinzinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Então o que ele mostrou foi justamente o que? Digamos que ele pegando aqui, ó, onda 1, 2, 3. Aí quando ele vem aqui, ó, minto, digamos isso aqui, ó, 1, 2, 3, digamos que ele estivesse nessa onda maior, tá? E aí, como se aqui fosse essa 3 aqui, essa replicada aqui, então ele teria aqui onda 1, 2, 3, e aí teria aqui essa pequenininha, 1, 2, 3, tá? Então aqui a gente teria um alinhamento de fractal. Essa onda maior apontando para cima, com essa onda verde clara também fazendo 1, 2 e 3 apontando para cima, e essa onda menorzinha fazendo 1, 2, 3 apontando para cima. Então quando ele tem as 3 ondas apontando para cima, ele tem esse alinhamento de fractal, e é justamente o que ele está fazendo aqui. Então ele tem essa onda maior aqui, ó, 1, 2, 3, começando a apontar. Ele tem essa daqui, ó, nesse pullback fazendo 1, 2, 3, e ele tem essa aqui nesse pullback fazendo 1, 2 e 3. E repara aqui, a onda 2 é contada dentro dessa onda, tá? Então não é tipo 1, 2, 3. Então nessa onda 3 é contado 1, 2, 3, né? Dentro dessa onda 3 é contado essa onda, dentro da onda verde, né? Dentro da onda azul, dessa perna azul está contando as 3 ondas, e dentro dessa perna verde ele está contando as 3 ondas. Então é onde você consegue ter um alinhamento,
Então assim, quando você começa a ter um alinhamento, você começa a ter vários tempos gráficos apontando para o mesmo lado, e aí você consegue ter um direcionamento um pouco mais claro de onde o mercado pode ir. Tá? Porque às vezes o mercado tem uma tomada de decisão complicada, então às vezes isso ajuda você a ter uma tomada de decisão um pouco mais inteligente. Tá? Não é sempre que alinhamento fractal funciona lindo que nem nesse vídeo, só que toda figura faz alinhamento. Tá? Toda figura, toda tendência de alto ou de baixo, de longo prazo, de médio prazo, faz um alinhamento com seus tempos menores. Tá? Então qualquer tendência de alta que você tenha visto daqui, ó, teve seus alinhamentos fractais. Tá? Porque uma tendência de alta continuar subindo, todos os tempos gráficos vão estar apontando para esse lado. Entendeu? Então é um ponto que você pode olhar com carinho, estuda fractais, estuda tudo isso daí. Mas acima de tudo, bota uma coisa na tua cabeça. Tá? Aqui, se a gente não tem um padrão de reversão, se a gente não tem um padrão de alta, a gente corre o risco sim de ter uma correção. E não é porque é um ativo, nossa, esse ativo nunca vai corrigir. Cara, é como os caras fazem dinheiro. Eles fazem dinheiro justamente na correção. Eles vendem um ativo. Então, não é à toa que o mercado ele vem aqui, ele corrigiu. Por que ele corrige? Porque as pessoas vendem aqui e começam a impulsionar o mercado para baixo para comprar mais barato e acumular mais para poder lucrar. Tá? Então não importa quanto o mercado subiu, ele corrige. Mais cedo ou mais tarde ele corrige, ele devolve um determinado movimento que ele deixou de fazer. Inclusive até mostrei isso dentro de um vídeo. Aqui, deixa eu ver aqui, te mostrar só aqui de novo as médias. E botar aqui no semanal. Até mostrei isso aqui num vídeo recente. Cadê? Aqui, ó. O Bitcoin começou sempre a tocar a média e ele começou a se afastar no último toque dessa média. Daqui para cá ele não tocou mais a média. E aí o que aconteceu? O mercado veio corrigir justamente no último fundo. Foi quando ele começou a destoar um pouco mais. Tá? Então você vê, por mais que o mercado daqui para cá ele tenha valorizado 569%, ele corrigiu, cara. Então não importa quanto suba. E quanto maior a porrada para cima, maior a porrada para baixo, tipo um elástico. Se você esticar pouco o elástico, ele vai voltar pouco. Se você esticar muito, ele volta com tudo. Tá? Então bota isso na cabeça. É como se fosse um elástico mesmo. Tá? Então, agora, por exemplo, o mercado está bem esticado. Ele tá devendo uma correção. Pode acontecer agora? Pode ser que não. Então pode ser que o mercado continue subindo. Mas quando vier a porrada, vai vir uma porrada forte de novo. Tá? Então esse que é o ponto que é legal você ter ciência. Não é tipo, o Bitcoin corrige pra cima, Lua, Moonboys. Porra, o mesmo pessoal que começou a falar pra Janete ali, que vendeu o Corolla dela, segurar Bitcoin, foi o mesmo pessoal que enquanto o Bitcoin estava corrigindo aqui, começou a fazer um monte de meme com ela. Metendo ela num Fusca velho e dentro do carro e botando Bitcoin que me deu, tá ligado? Então, teve. Esse foi hoje o único meme que eu vi que eu até dei um pouco de risada, que foi, nossa, o pessoal muito filho da puta. De restante, cara, é uma sem graceza do caramba. O pessoal não se importa com o dinheiro dos outros. Sabe? Aquele tava bem feito. Aquele foi o único que eu falei que tava bem feito. Mas assim, a mulher botou o dinheiro do Corolla no Bitcoin. E por causa do pessoal da comunidade ficou segurando essa porcaria enquanto tava caindo. Por quê? Porque o pessoal ficou nessa de voltou ao normal. E ignora que o negócio fez fundos descendentes. Ignora que aqui, ó, houve uma correção realmente pesada, que o mercado ele veio, voltou a subir e caiu, e aqui ele veio aqui, tentou subir de novo e voltou a cair. E falaram para ela continuar segurando. Eu sei que aqui ela estava segurando. Quando eu estava aqui nos 11 mil, ela falou, tô firme e forte, segurando ainda, tal, que não sei o que. Aí eu até falei pra ela, Janete, eu falei pra você vender, né? Pra você não comprar, né? Ainda falei pra você não comprar, né? Ela falou, eu sei, eu fui gananciosa. E é justamente isso. Ganância. Cara, ganância vai tomar teu dinheiro todo. Se você se deixar levar pela emoção, esse mapa aqui e esse mapa aqui vai te fazer perder dinheiro. Porque você vai ficar com medo de ficar de fora de algum movimento, vai bater uma ganância que você vai entrar onde não deveria, sabe? Você vai ignorar sinais que o mercado está dando de que pode estar entrando no processo corretivo e que de repente o mercado vai voltar na tua cara, tá? Então assim, figuras ajudam você
a ler esses padrões de uma forma mais simples. Por isso que existem essas figuras. Tá? Então assim, não é que desenhou-se uma figura, por isso vai funcionar. Não. Ela tem um padrão, ela tem que ser respeitada. E como eu falei, elas são uma forma de popularizar esses movimentos. Se não tivesse a imagem das figuras, por exemplo, imagina para você ler, por exemplo, padrões como esse, como é que você ia ver um monte de onda, ia ficar meio perdido. Entendeu? Então assim, as figuras ajudam você a, quando você identifica uma figura, você identifica um padrão, e esse padrão a poder sacar, opa, pera um pouquinho que essa figura aqui eu conheço, muitas vezes quando acontece ela, acontece tal coisa no mercado e assim vai. Mas entenda que por trás dessas figuras tem as emoções das pessoas, e tem sempre gente nova entrando no mercado, tem sempre gente nova cometendo os mesmos erros, e é por isso que essas figuras de fato funcionam, porque as pessoas estão cometendo os mesmos erros o tempo todo, tá? As pessoas começam a imaginar que o mercado vai para um lado e vai para o outro. Imagina você olhar para o gráfico e não ter parâmetro de nada, você não saber de nada. Só olhar tipo esse monte de coisa e não entender nada de suporte e resistência. Entendeu? Cara, um monte de gente cai por conta disso. Sem falar que tem aquele povo que tipo, eu vou botar um suporte aqui e tal, mas acaba esquecendo que muitas vezes vão ter stop hunters, tem uma porrada de coisa. Como eu falei para vocês, fora os caras que, mano, entra Saoko, que é figura de reversão, em tendência de alta ou tendência de baixa, tipo como se fosse continuidade. Cara, não existe isso. Não existe, ele não tem o mesmo peso. O peso de você ter o emocional do teu lado, como é esse caso aqui, ó, é diferente do de você não ter emocional nenhum. Aqui você tem um cara querendo recuperar o dinheiro que ele perdeu e, mano, você tem a chance de um monte de gente querer botar o dinheiro no mercado de novo pra cima ali e tomar de volta na cara. Por isso que a leitura do volume também é importante, entendeu? Então assim, o mercado é muito ligado a esse tipo de coisa. Se você ganhar ou perder dinheiro, a maior parte das vezes é porque você foi ganancioso e porque você também, às vezes, botou mais do que você deveria numa operação. E pode ter certeza, se você está ficando nervoso em uma operação, é sinal de que você está botando muito mais do que você deveria. Tá? Então assim, você vai ficar refém dos seus sentimentos se o mercado for contra você. Isso é muito claro. E a hora que você às vezes fecha por medo e de repente você vê o mercado pro lado oposto, entendeu? Ou você usa um stop um pouco mais curto, né? Com medo de, do mercado aqui eu vou entrar comprado aqui, meu stop tá aqui, eu vou botar meu stop colado aqui, ó. Digamos que você pegou esse movimento aqui, ó. Vou botar meu stop colado nesse último fundo aqui. Aí você colou o stop aqui, não botou nenhuma folga. Aí você acha que aqui você pode comprar para hold, de repente o mercado vem, ele vai caçar teu stop para poder continuar seguindo tendência. Por quê? Porque você estava com medo, você entrou pesado apesar dos pesares. E você ficou refém desse tipo de violinada. Entendeu? Então assim, a parte emocional é o que move o mercado para cima e para baixo. É no emocional que as pessoas erram, é no emocional que as figuras se formam, é no emocional que as baleias fazem dinheiro. É brincando com o emocional das pessoas. Por isso que o mercado se move em ondas, porque toda hora a pessoa fica com medo, será que vai corrigir? Será que vai cair? Se fosse alguma coisa muito padronizada direitinho, se sempre fossem as mesmas ondas do mesmo tamanho, cara, ninguém perdia dinheiro, todo mundo ganhava. Entendeu? Só que aquele detalhe, não é passar de mão de negócio direito, assim não. São volumes diferentes, tendências diferentes, volatilidades diferentes. Os ativos se movem de forma diferente. Então assim, mas os padrões continuam. Uma tendência de alta, o segredo é esse. Uma tendência de alta terá uma tendência de alta. Serão topos e fundos ascendentes. Dentro desses topos e fundos ascendentes, ele pode também vir uma outra pernada aqui, ó. Tá vendo? Fractal. Então assim, entenda isso daqui, ó. Então a gente, aqui por exemplo, a gente pode ter um alinhamento fractal, ó. Dentro dessa perna aqui, possivelmente a gente deve ter uma perna 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessa pernada aqui a gente pode ter um alinhamento de fractais, por exemplo. Então, você conseguir se situar onde você está no mercado, você conseguir entender que os caras vão usar seu emocional para fazer você perder dinheiro, você começa a dar um passo à frente, você destrava algo na tua cabeça que você olhava e você falava, então as figuras não funcionam só porque são figuras. Então as figuras funcionam porque elas contam uma história de quem está ganhando essa briga e também do emocional das pessoas que estão investindo no mercado naquele momento e que as instituições estão levando embora. Então tem dois fatores importantes nisso daí, tá? Então assim, fique atento com o mercado
na forma que você bota o dinheiro, cara. Porque o mercado não vai se mover do jeito que você quer, a hora que você quer. Tá? Muitas pessoas, às vezes... Cara, já cansei de ver análise minha. Por exemplo, essa da AVE aqui, ó. A AVE tá disparando, ó. Seguindo o canalzinho, bateu o topo do canal agora. 234. 239, desculpa. Cara, eu fiz a análise da AVE falando de bater nos $200, né? Porque ela valoriza forte, né? Quando ela tava aqui nos 80 e pouco. Tem análise minha aí no coisa, dá uma olhada nos meus vídeos de dezembro, volta e meia eu falava da AVE, né? E aí quando fez essa correção no dia 23 de dezembro e voltou aqui, eu vi uns 2 comentários. Ah, e a AVE, hein? Mano, eu caguei, sabe por quê? Porque o pessoal tá focado em tipo, acha que o mercado vai fazer as coisas em 15 minutos. 5... O cara fica em 5 minutos, 3 minutos e tudo mais, e acha que eu tô olhando pra isso. Cara, minhas análises que eu passo são de gráficos diários, até às vezes semanal de altcoins. Então é realmente considerando dias de movimento. E aí, cara, eu falava, ó, depois que romper os 95, ela deve estourar. Depois que romper os 95, ela deve estourar. Topo histórico, ela vai embora. E cara, tá indo. Tá indo. Por quê? Porque é o último topo que tinha. O negócio vai embora. Sabe? E aí, aqui eu ouvi piadinhas aqui meados do dia... Acho que meados do dia 24 e 25 de dezembro. Só que depois eu não vi mais nada. Que engraçado. Mas sabe por quê? Porque a pessoa fica focada em tempos menores e fica refém do ruído de mercado. E nesse ruído do mercado, o cara fica se ferrando. Porém... O que manda é o tempo gráfico maior. E no tempo gráfico maior, você começa a entender para onde os caras estão querendo mover o mercado. Então, se aqui a gente tem um topo histórico, esse topo histórico foi rompido e aqui está sofrendo um reteste, cara, a chance desse mercado continuar subindo é consideravelmente alta. Tá? É uma chance consideravelmente alta. Porque a gente não tem mais resistências aqui, fez o reteste aqui, então a gente tem sim uma chance de subir. Desde esse último reteste aqui, ó, o mercado ele subiu 150%. Isso aqui, ó, do dia 11 de janeiro ao dia 24 de janeiro. Então, assim, o mercado não vai se mover da forma que você quer, no tempo que você quer. Não é porque ele não veio aqui, por exemplo, tá falando aqui da AVE poder romper esse topo aqui. Ela veio aqui e deu essa falha. Mas voltou aqui, ó, repara que ela está numa lateralização, ela não perdeu o padrão de alta ainda. Então ela poderia vir aqui retestar, falhar, poderia vir aqui, ó, virar um triângulo. Também, que foi uma das possibilidades que eu levantei quando eu estava falando da AVE, ela virar um triângulo, mas ela veio aqui, ó, e ela rompeu. Quando ela rompeu, foi lá pro alto, retestou e depois foi embora. Então assim, não olha o mercado tipo, ele vai fazer as coisas agora porque eu estou vendo isso. Ele pode demorar. Ele pode demorar, porque ele vai querer te enganar, ele vai querer fazer parecer que ele não vai mais, que ele não tá nem aí, que não tá se importando, e de repente ele vai. Por isso que é bacana se diversificar, cada ativo vai no teu tempo. Tá certo? Então, galera, e outro ponto, já ia esquecendo, só para poder finalizar o vídeo, a mesma coisa acontece com candles, padrões de candles, tá? Então, padrões de reversões de candlestick, muitas vezes, por exemplo, quando você vê um martelinho aqui que faz uma reversão, ele também conta uma história de quem está ganhando a briga naquele candle, tá? Então você vai ter, por exemplo, o mercado estava caindo aqui, e aí o mercado ele veio aqui e ele formou um candle vermelho dessa abertura aqui até aqui embaixo, fazendo parecer que ia cair. E o que acontece? Veio muita compra, muita força compradora, assim como aconteceu no vídeo que eu mostrei, veio muita força compradora aqui, ó, e fez o candle fechar aqui para cima. E o candle seguinte foi um candle muito forte que rompeu essa máxima anterior. E aí a gente começou a ter o quê? Uma tendência de alta a partir daqui, pelo menos até aqui. Tá? Então assim, padrões de candles são muito bons, só que eles precisam do candle seguinte para poder confirmar. E aí existem os blending candles também, tá? Que são o quê? São combinações, às vezes você vai ver padrões de 2 candles, de 3 candles, sabe? De blending candles e tudo mais. Mas se você for parar para ver, eles em tempos menores formam um candle só. Então, por exemplo, um blending candle aqui do engolfo, tá? Então, por exemplo, por que engolfo marca muitas vezes uma reversão de tendência? Se você olha, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma tendência de alta e aí de repente a gente teve essa tendência sendo engolfada. Ó, a gente tem esse candle aqui e aí tem esse candle aqui comendo todo o corpo do candle anterior, tá? Então aqui você vê que ele perdeu a mínima do candle anterior,
teve a máxima aqui, então ele engolfou por completo. Então aqui foi um movimento que o mercado veio até aqui e devolveu com uma boa força até daqui para cá, tá? E aí quando a gente tem a perda dessa outra mínima aqui, é que a gente realmente tem uma entrada para valer, tá? Então eu gosto de considerar sempre a perda desse candle anterior também, mas para engolfar, eu gosto de considerar sempre a perda dessa mínima aqui, porque aqui o mercado ainda pode lateralizar. Mas o engolfo, ele muitas vezes, ele também em tempos maiores é um martelo, tá? Ou martelo ou martelo invertido, tá? Então, por exemplo, por isso que funciona. Então, por que é um martelo? Ó, o candle anterior, a abertura fez, ó, quando esse candle abriu, desculpa, quando esse candle abriu, ele abriu aqui, ele abriu aqui e ele fechou aqui, isso, né? Ele abriu aqui e ele fechou aqui. Mas repara o seguinte, a abertura desse candle foi a abertura desse candle. O fechamento desse candle foi o fechamento desse candle. Então, se isso aqui é um candle de 5 minutos, em 10 minutos ele formou um martelo. Se isso aqui é 5 minutos, em 10 minutos ele formou um martelo invertido. E justamente seria uma figura de padrão de reversão aqui, ó. Isso aqui é um martelo aqui no contexto correto. Então, você olhando aqui, se aqui fosse uma região de resistência, ele forma um martelo invertido, pô, a gente pode ter sim uma correção desse momento aqui, tá? Inclusive aqui no caso do Bitcoin, nesse momento, a gente ainda não sabe como é que vai ser, né? Hoje é domingo, tá? Se eu ocultar todas as linhas aqui e a gente for ver o semanal do Bitcoin, por enquanto ele está assim. Só que se você for no mensal, que conta 4 candles, ele está formando um martelo invertido. Como é que vai ser o próximo mês? Depende. Se no mês de fevereiro ele perder a mínima desse martelo, a gente pode ter sim aquela correção, a famigerada correção até os 20k, de repente, né? Então a gente pode devolver de repente esse candle todo, segurar aqui nos 19, nos 20, para depois talvez pensar em continuar subindo, entendeu? Então vamos ver, cara, é um passo de cada vez, ainda não tem nada confirmado, mas aqui, por exemplo, ele está formando um puta martelo no gráfico mensal. E falta aqui o que? Hoje é dia 24, cara, tem aí 8 dias para poder fechar o mês. Então, se em 8 dias ele fechar aqui, ó, até num candlezinho vermelho aqui, a gente pode ter possivelmente a chance de uma correção. Vai depender muito do candle seguinte, né? Mas a chance aumenta. E o semanal aqui também não está muito legal. E se você for olhar justamente o semanal, olha aqui, ó, semanal e mensal, você consegue enxergar mais ou menos por que isso aqui está formando justamente esse blend candle, tá bom? Então, cara, até os candles eles contam histórias de regiões de briga, de regiões que o mercado teve uma certa dificuldade para poder correr. Olha aqui, por exemplo, aqui, ó, aquele ombro, cabeça, ombro que a gente viu ali, ó, ele formou dois dojis que corrigiram. Doji, definição, acontecendo numa região importante aqui, ó, do preço. Então, assim, até mesmo os padrões de candles, eles contam histórias, e eles te permitem ter a noção de quem está vencendo a briga em determinada região. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, a gente teve, eu sou péssimo com o nome de candles, tá? Mas nesse caso aqui, a gente teve uma área mid alta. Então, a área mid alta seria esse padrão aqui, ó. Tá, deixa eu ampliar aqui. Pronto, aqui, ó. A gente teve esse área mid alta. E por que a gente considera esse daqui um área mid alta importante e não qualquer um que possa ter acontecido daqui para trás, sabe? Deixa eu ver se teve algum aqui para trás. Por exemplo, esse aqui parecia até ser, mas aqui o que acontece? A gente estava numa porrada para baixo e o mercado estava numa zona de contexto interessante para uma figura de reversão ou para um padrão de candle de reversão, tá? Mas quer detalhar, não é porque eu vejo um arame que eu vou operar esse arame. Muitas vezes eu gosto de operar o quê? É quando ele perde essa máxima aqui, ó. Tá? Por exemplo, aí a gente pode ter um movimento. Então, assim, ver um passo de cada vez, um candle de cada vez, tá? Uma coisa que eu sempre falo pessoal é, quando eu traçar LTB, por exemplo, observar os padrões de candle, o cansaço. Então, já tem LTB traçada aqui, ó. Observar o cansaço do preço. Eu, por exemplo, aqui, ó, já tínhamos uma LTB aqui. Quando o mercado chegou nessa região aqui, o que eu comecei a observar? Comecei a observar o cansaço do preço. Eu entrei no Bitcoin mais ou menos aqui, porque eu fui ver mais ou menos por aqui. Se eu tivesse acordado aqui por volta das 6, 7 da manhã, eu teria entrado por aqui. Mas por que eu entrei aqui? Porque a gente tinha um contexto bom
de uma LTB vindo aqui, ó, já com outro reteste. E a gente tinha justamente o que? Os padrões de candles mostrando justamente o desgaste do preço. Então aqui a gente tinha o preço subindo bonitinho, ó. E aí a gente bateu nessa região, lateralizou. Ele veio aqui, ó, ele perdeu a mínima, subiu, não fez a máxima acima das anteriores, perdeu a mínima de novo. Isso me daria mais segurança. Então, na hora que ele veio aqui testar, que ele começasse a perder essa mínima outra vez, pra mim é a hora que eu entraria sem problema nenhum. Depois, quando eu fui ver, tava aqui, ó, por volta das 10 da manhã. Então eu entrei aqui. Então eu tô vendido. Tô vendido, consegui fazer minha parcial. Eu entrei vendido aqui. Meu stop tava aqui ou aqui, acho que tava aqui, né? Eu fiz minha parcial, né, sendo com 50%. Eu não perco mais e fiquei carregando a operação vendido até aqui. Quando eu percebi que aqui o mercado estava querendo subir, eu falei, quer saber, deixa eu realizar essa venda aqui. Depois qualquer coisa eu caço uma outra venda no gráfico se eu achar, né? Mas eu fiquei aqui vendido desde esse dia aqui, desde o dia 15 até o dia 21, por exemplo. Entendeu? Então a gente teve uns padrõezinhos interessantes aqui, a gente pode encontrar. Então o importante aqui é o contexto. E não é você enxergar simplesmente o padrão, mas enxergar, mano, como é que tá acontecendo? O que está acontecendo nessa briga? Sabe? Quem que está desgastando? Que lado está um pouco mais desgastado nessa briga toda? O que está acontecendo no mercado nesse momento? Então, por exemplo, aqui nessa alta aqui, ó, que a gente tinha esse triângulo, por que esse triângulo para baixo rompeu e começou a cair? Se você parar para pensar em termos de briga, como naquele vídeo que eu mostrei, repara o seguinte, aqui o mercado começou a ficar fraco para os dois lados, ninguém demonstrava força, até o momento que um lado demonstrou um pouco mais de força, e aí o outro foi tentar reagir e tomou-lhe outra porrada, entendeu? E aí foi indo, ó, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Então se você passar a enxergar as emoções de quem está envolvido e passar também a enxergar quem está na briga, sabe? Passar a buscar enxergar como está essa briga no momento, entendeu? Tipo, pô, deixa eu tentar enxergar aqui, se fosse realmente uma briga, quem está nas cordas, quem não está, o que é o padrão que eu quero ver aqui, para poder mostrar que, pô, a coisa está indo para um determinado lado. Isso ajuda você a tentar interpretar melhor um pouco esses gráficos, tá? Então eu espero que esse vídeo ajude vocês bastante aí a poder dar uma leitura um pouco melhor para o mercado, tá? Entender que não olha número, não olha nada disso daí, olha sentimento, tá? Olha o sentimento de quem está comprado aqui em cima, vendo o mercado ir contra ele e pensando, pelo amor de Deus, volta para poder vender. E muitas vezes o mercado vem aqui e ele encontra resistência justamente por quê? Porque algumas pessoas que estavam compradas aqui e viram que o mercado fez essa correção ficaram assustadas. E esperaram o preço voltar, porque muitas vezes o mercado volta, e quando voltou aqui, elas procuraram fazer logo a venda delas, para poder tentar sair no 0 a 0 ou com prejuízo mínimo, entendeu? Então aí o mercado acaba devolvendo, e aí ele vem aqui, lateraliza, aí as pessoas que entraram aqui comprado, ou até por aqui comprado, ó, começa a ver o mercado caindo depois, e vende no susto, enfim, é mais ou menos por aí, mais ou menos assim que funciona, tá certo? Então, gente, ó, espero que o vídeo tenha ajudado vocês, tá? Pelo menos dessa forma que eu interpreto figuras, eu interpreto o mercado. Não sei se ficou tudo bem claro. Qualquer coisa, deixa as dúvidas aí e eu respondo talvez no próximo vídeo. Ou até lá no grupo do Facebook mesmo. Boa, manda a dúvida lá no grupo do Facebook, tá? Quem não tá no grupo aí, aqui ó, esse aqui é um grupo meu e do Tainan, tá? Análise gráfica de Bitcoin e Altcoin, tá? Tem um vídeo bem legal aqui quando você entra, bem-vindo ao grupo de análise. Inclusive tem um vídeo no meu canal também falando do grupo, caso você não conheça o grupo, dá uma olhada no vídeo. Que é esse vídeo aqui, ó. Quer aprender mais sobre criptomoedas? Né? Aqui é o lugar. Então eu estou mostrando o grupo, inclusive o depoimento do pessoal ali que faz parte do grupo, tá? Fiz um post lá para o pessoal falar um pouco mais. Como eu falei, tem a área de unidades para você poder aprender bastante coisa. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, ó. Então aqui tem a área de unidades, ó, que eu comentei com vocês, ó. Tem tudo, ó, introdução ao Bitcoin, tá tudo conteúdo gratuito do YouTube, ó. Tem o curso completo da FTX que eu criei também, ó. Tem o TradingView, se você quiser aprender sobre TradingView, tem aqui, ó, a introdução de análise técnica e análise gráfica, ó, tem muita coisa aqui, ó. Padrões de reversão de tendência. Cara, 90% desse vídeo aqui é conteúdo de vídeo do YouTube, tá? Ó, padrão de continuação de tendência, ó, tudo categorizado, rastreadores, osciladores,
indicador de volatilidade, indicador de volume, Fibonacci, ondas de Elliott, mindset, gerenciamento de risco. Esse vídeo aqui é um vídeo do meu canal bem legal também, mas ó, tem bastante vídeo falando de mindset, setup, estratégias operacionais, olha, até do Diego Velasquez aqui, indicadores e backtests, dica dos administradores e moderadores. Então aqui são vídeos que a gente grava aqui, então tem meu vídeo de alavancagem. Esse aqui, 7 razões porque não operem exchanges brasileiras. Dá uma olhada nesse vídeo, tem inclusive no meu canal, foi um vídeo recente que eu lancei aqui no meu canal, ó. Aqui, ó. Então, um vídeo bem bacana também, tá? E... enfim, tem vários módulos aqui, cara, não falta conteúdo aqui pra você poder estudar. Até da Tether, antes de vir essas treta aqui agora, já tem um vídeo meu antigão da Tether aqui, mas acho que a qualidade do Facebook deve até ter reduzido já. Deixa eu ver de quando foi esse vídeo aqui da Tether que eu cheguei a gravar. Ó, o comentário veio de 1 ano atrás. Tá carregando a data aqui. 26 de abril de 2019. Aqui, ó. Já tinha vídeo falando das merdas da Tether. E aqui umas dúvidas bacanas que geraram uns posts legais. Então, cara, tem muito material para você poder estudar, para você poder aprender aqui. Vale a pena você colar aqui no grupo. Fora o pessoal aqui que sempre falou muito bem do grupo aqui. Tem uns comentários aqui de todo mundo. Dá uma olhada aqui, ó. Tem um feedback do pessoal tudo falando aqui. O melhor grupo de cripto que participo, para quem tá iniciando e tal. Né? Melhor grupo que participa, melhor grupo que participa de criptomoedas. Principalmente graças à moderação e tal. Cara... pessoal aqui, ó, pedi pro pessoal deixar uns comentários aqui, né? E cara, porra, ó, daqui não tem locutor se caiu, se subiu, a galera realmente posta análise gráfica e tem argumento. Então assim, pessoal, deixou uns comentários bem bacanas aqui, comentário do Dean também, que é uma grande família ali. Ó, Sonovata foi muito bem recebida, tive minhas dúvidas, me responderam bem do grupo. Enfim, é um grupo bem bacana para você poder aprender bastante sobre análise técnica. E também poder trocar ideia com o pessoal e poder não precisar ficar sozinho no mercado, né, cara? Então, dá uma olhada lá no grupo, tá? E também para finalizar aqui, só o jabazinho. Na descrição também, ó, tem o Telegram do grupo de análise, tá? Tem 760 pessoas no momento no Telegram. E é um canal que tanto somente eu e Tainá publicamos aqui. E as pessoas podem vir aqui comentar e tirar algumas dúvidas e tudo mais. Rola umas threads bem legalzinhas às vezes aqui também. Cola lá que vale a pena pra caramba, sempre que a gente manda um vídeo a gente avisa lá, às vezes tem coisas específicas aqui, Tainá às vezes manda uns sinaizinhos legais aqui de algumas criptos. Então vale a pena ficar de olho, tá certo? Então, gente, é o vídeo de hoje, espero ter gostado, tá? Foi um vídeo aí atemporal, deve servir para muitas pessoas por muito tempo, então a ideia era falar só de figuras, mas havia a possibilidade de falar até de mais coisas, inclusive dos candles, que também contam essas histórias de quem tá ganhando a briga, quem tá perdendo a briga, e também na parte de sentimento, cara. Então, pensa sempre no sentimento de quem tá perdendo dinheiro essas horas, sabe? Que dá muito a noção de que a gente não tem que subestimar o mercado. Não é porque o mercado subiu tudo isso que não quer dizer que ele pode corrigir tudo isso aqui, tá? Porque faz parte do sentimento, tá? Então, o mercado ter subido tudo isso daqui, uma correção para isso daqui seria uma correção absolutamente saudável para ele continuar subindo. E as correções são formas com que as instituições, as baleias fazem dinheiro para acumular mais Bitcoin, que está cada vez mais escasso, tá? Para continuar levando o mercado para cima. Então, é nessas correções que eles saem. Então, é vender na alta, comprar na baixa, tá bom? Então, aí quem vai mandar se vai cair ou se vai subir? São as baleias, as instituições que estão mais fortes naquele momento, e você vai conseguir perceber isso muitas vezes com o desgaste do preço em cima dos padrões de candles e o sentimento das pessoas que estão absurdamente eufóricas ou com muito medo naquele momento. Tá certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje, espero ter gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês a crescer bastante no mercado e, cara, cola no grupo que vale a pena pra caramba. Tá certo? Então é isso aí, valeu, falou, até mais e tchau.